Os modelos de distribuição de espécies são ferramentas muito importantes para se predizer em quais locais iremos encontrar uma determinada espécie ao longo do território. Eles se baseiam em uma série de análises que envolvem temperatura, altitude, pressão, salinidade, solo, além de fatores bióticos como as interações entre as espécies que vivem no determinado local, no determinado habitat. Esses pontos são analisados, são comparados e assim nós conseguimos selecionar pontos e predizer ao longo de um território, de uma determinada área, em quais locais podemos encontrar essas espécies. O que facilita muito o uso dessa ferramenta é a grande disponibilidade de informações que temos nos herbários, nos museus, levantamentos de fauna e flora, o grande uso tecnológico, o desenvolvimento de modelos estatísticos de alta qualidade, a grande qualidade de imagens que temos hoje, o uso de softwares, o uso de algoritmos, todas essas ferramentas contribuem muito para o grande sucesso desse tipo de ferramenta. No século XX, surgiu e se aprimorou o conceito de nicho ecológico, tema que abordarei melhor mais tarde. Isso influenciou diretamente o surgimento de técnicas que utilizam o conceito de nicho como base, como os modelos de distribuição de espécies. É importante saber que um modelo representa uma aproximação do nicho ecológico da espécie apenas nas camadas ambientais utilizadas, ou seja, é utilizado um subespaço do nicho ecológico na realização da modelagem. O modelo resultante é diretamente dependente da qualidade dos dados de ocorrência das espécies. Coletas mais extensas, padronizadas e bem georreferenciadas são fundamentais para se ter um modelo coerente e verossímil. Então, o desenvolvimento da modelagem de distribuição de espécies aconteceu junto com o surgimento de iniciativas internacionais que visavam principalmente a padronização, compartilhamento e disponibilização de dados primários de coleções biológicas, museus e herbários. Como referências internacionais, temos o GBIF, que disponibiliza dados sobre biodiversidade, o ITES, que apresenta dados sobre informações taxonômicas, e o BIS/TDWG, uma associação que trabalha para desenvolver padrões para o compartilhamento de dados sobre biodiversidade. Como referências nacionais, temos o Species-Link, disponibilizando dados sobre biodiversidade brasileira, o programa Biota da FAPESP e o programa CIS-Biota Brasil, ambos com a proposta de inventariar e caracterizar a biodiversidade no estado de São Paulo e do país, respectivamente. Apesar da existência de várias iniciativas internacionais e da quantidade altíssima de dados, a era do Big Data, grande parte desses dados ainda não foram organizados e analisados, tendo assim uma alta subutilização desses dados e, uma vez que essas informações forem corretamente utilizadas, novas descobertas podem ser feitas. Bom, como premissas para a criação de um modelo temos: a espécie deve estar em equilíbrio com as condições ambientais atuais. Uma espécie estará em equilíbrio com o ambiente físico se ela ocupar todas as zonas ambientalmente adequadas e se ausentar de todas as áreas inadequadas. Os registros de distribuição devem conter todo o espaço ambiental ocupado pela espécie. O conservadorismo de nicho ecológico ou climático. Essa premissa é definida como a capacidade de uma espécie de reter ou permanecer com seu nicho ecológico sem modificações por uma determinada escala de linha de tempo evolutivo. Isto significa dizer que populações atuais de uma espécie têm o mesmo nicho ecológico de suas populações ancestrais. É necessário seguir uma definição de nicho ecológico. É necessário que toda área de interesse tenha sido sistematicamente ou aleatoriamente amostrada. E, por último, as amostras de treino e teste devem ser independentes. A teoria do nicho ecológico é o principal fundamento para o desenvolvimento de MDS, considerando que indivíduos de uma mesma espécie respondem a um conjunto de recursos e condições que definem a sua distribuição. Nicho é, em linhas gerais, um espaço não necessariamente geográfico que abriga uma espécie. Mais recentemente, em 2005, Soberon e Peterson criaram o diagrama Bann para ilustrar os 3 fatores que determinam a distribuição geográfica de uma espécie. Nesse diagrama, G representa o espaço geográfico, B, a região onde as variáveis bióticas, que afetam o uso de recursos e as interações biológicas, permitem o crescimento das populações, no caso, os locais em que a espécie pode coexistir ou se sobressair contra competidores. A região em que os fatores abióticos permitem a existência da espécie, equivalente à expressão geográfica do nicho fundamental.
E M representa as regiões que são acessíveis, considerando a capacidade de dispersão das espécies. As interseções entre esses conjuntos de variáveis apresentam diferenças importantes para a interpretação dos modelos espaciais de nicho. G0 é a área real da distribuição atual das espécies, e G1 é a região que tem tanto condições bióticas e abióticas adequadas para a espécie, que podem ser potencialmente invadidas se as condições M mudarem. Os MDS são baseados principalmente nas condições ambientais e são gerados a partir de um conjunto de regras que vão desde soluções matemáticas mais simples, passando por ajustes estatísticos, até algoritmos derivados de inteligência artificial e busca. Basicamente, o que esses algoritmos calculam é a similaridade ambiental entre as áreas de ocorrência conhecidas dessa espécie e regiões ainda desconhecidas. Ao final, os locais de maior similaridade são considerados como áreas de alta probabilidade de ocorrência. A modelagem correlativa é o principal tipo de modelo. Ela usa as localidades de presença da espécie e as variáveis ambientais, principalmente as climáticas. Os dados utilizados nesse tipo de modelo são os bióticos, na forma de registros de presença e ausência, sendo os de presença os mais utilizados. Os registros de ausência funcionam mais como pseudo-ausências, para fornecer contrastes estatísticos com a área de presença para análises. Além dos dados bióticos, também são utilizados dados abióticos, como as variáveis ambientais, dados climáticos e topográficos, e imagens da região. Esses dados podem ser gerados por interpolação ou sensoriamento remoto. Outro tipo de modelagem é a modelagem mecanicista, na qual se utiliza as propriedades biofísicas dos organismos para ligar diretamente traços funcionais com as condições ambientais. As etapas para a construção do modelo são pré-análise, onde se compreende a seleção, organização e limpeza dos pontos de ocorrência, além da seleção dos dados ambientais para a modelagem. Essa etapa pode ser feita manualmente ou via software. A segunda etapa é a modelagem, na qual é utilizado um algoritmo onde são inseridos dados produzidos e trabalhados na etapa anterior. Os algoritmos principais nessa etapa são o Maxent e o GARP. Ambos utilizam apenas dados de presença e apresentam bons resultados quando se trabalha com baixos números de pontos de ocorrência. A última etapa é a pós-análise, onde é feita a avaliação do modelo gerado. Uma das formas de avaliar se o modelo é bom é através da matriz de confusão, um esquema que reúne as possíveis formas de acerto e erro em relação ao que o modelo previu e a distribuição real da espécie na natureza. Olá, professor! Olá, gente! Eu sou Nailane Ribeiro e hoje eu vou trazer alguns artigos que utilizaram a modelagem de distribuição de espécies na análise dos seus dados. Primeiro, nós vamos começar pelo artigo Modelagem de distribuição de espécies arbóreas por classe diamétrica no sudoeste da Amazônia. Esse artigo ele é da Simone Figueiredo e também do Evandro Figueiredo e foi publicado em 2019 pela Scientia Florestatis. Então, o objetivo desse estudo foi analisar a predição da distribuição de espécies florestais no leste do Acre, em áreas de planos de manejo florestal sustentável. A modelagem ela foi realizada para 8 espécies florestais e os dados utilizados na modelagem foram os registros de ocorrência das árvores individuais georreferenciadas com GPS, além também da medida do diâmetro à altura do peito, que a gente chama de DAP. Para cada espécie, os registros foram divididos de acordo com o tamanho do DAP em 4 classes com intervalo de 20 centímetros. As variáveis preditoras dos modelos foram organizadas em 2 grupos, as variáveis ambientais e as variáveis biológicas. Dentre as ambientais, nós podemos citar a altitude, a declividade, a distância vertical, a drenagem mais próxima, que a gente chama de RAND, o índice de vegetação por diferença normalizada, que a gente chama de NDVI. Já as variáveis ambientais, elas representam a densidade dos pontos das espécies florestais. Foi utilizado o método de máxima entropia, que a gente chama de Maxent. Esse método é utilizado para realizar a predição e a inferência baseado apenas em dados de presença, utilizando o software Maximum Entropy Species Distribution Model. Esse programa ele vem sendo utilizado a partir de 2004 na modelagem de distribuição de espécies, onde é possível analisar a probabilidade de adequação onde a espécie pode ser encontrada
ou mesmo a localidade mais próxima do padrão. Para cada espécie foi gerado um conjunto de 5 modelos Mark-Cent por classe DAP e também um modelo geral. Foi utilizado também o teste do Jackknife para estimar quais as variáveis mais importantes no modelo. Já para avaliar o desempenho dos modelos, foram analisados os resultados da área sob a curva, que a gente chama de AUC, e também das taxas de omissão dos modelos, como a medida auxiliar, a AUC. A AUC ela é interpretada como a probabilidade do modelo de classificar um local de presença escolhido aleatoriamente em relação a qualquer local da paisagem. Um modelo aleatório tem uma AUC de aproximadamente 0,5 e quanto mais próximo de 1, melhor é o seu desempenho. Então, o resultado obtido, ele demonstrou uma concentração de indivíduos nas menores classes de DAP em forma de J invertido. De acordo com a literatura, essa é uma característica da maioria das florestas nativas, indicando um alto grau de regeneração natural para a acreana, a leiocarpa, a macrocarpo, a leicoentei, ceulei e também a C. racemeosa. Os modelos tiveram em média um bom desempenho, demonstrando a viabilidade de se predizer a distribuição das espécies por classe diamétrica, com valores de AUC maior que 0,7 e uma taxa de omissão de menos de 10%. Sendo que as variáveis mais importantes, de acordo com o teste de Jackknife, foram a altitude, o NDVI e também a densidade. De acordo com os modelos, as árvores de Estônio lecoentei, Clarísia racemosa e Ceiba petranda, com diâmetro à altura do peito maior ou igual a 100 cm, têm uma maior probabilidade de ocorrer em ambientes localizados em altitudes mais elevadas do terreno. Além disso, a distribuição das árvores de maior diâmetro, que é o caso de A. lecoentei, C. racemosa e C. petranda, elas podem ter sido influenciadas pela variação química, também a textura dos solos, além da disponibilidade de luz, além também das características adaptativas dessas espécies ao longo do gradiente topográfico. Apesar dos avanços obtidos nos procedimentos e na metodologia aplicados à modelagem de distribuição de espécies observada nesse trabalho em escala local, novos estudos ainda são importantes e essenciais para esclarecer se dados de densidade de espécies florestais têm informações importantes que podem influenciar a ocorrência de outras. Concluímos que o modelo de distribuição de espécies é uma ferramenta que ela é complexa e multidisciplinar. Vimos a questão dos algoritmos dentro do software Mark-Cent, que é uma área da ciência da computação. Vimos os testes estatísticos para comprovação e também os aspectos ecológicos, quais foram as variáveis ambientais que foram incluídas no trabalho, quais foram as variáveis biológicas, os fatores bióticos, os fatores abióticos, como tudo isso influencia o surgimento da espécie. Essas metodologias podem variar de acordo com o que você está estudando. Se eu estudo um fungo, se eu estudo um animal, eu tenho variáveis diferentes, eu tenho pressões ambientais diferentes e posso aplicar outros tipos de metodologia. Cabe ao pesquisador, à equipe ou à pesquisadora saber quais são as variáveis que vão ser utilizáveis e quais se adequam melhor ao seu estudo e à espécie.